Dia, Adriano. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Pessoal, na última aula, a gente viu os métodos de ordenação, e lá nos métodos de ordenação a gente usou uma função recursiva. E aí eu perguntei se o pessoal lembrava, já tinha feito, aí disseram que não tinham feito ainda, ou não lembrava da função recursiva. Por definição, a função recursiva, né, ou a recursividade, é a capacidade que uma linguagem tem de permitir que uma função possa chamar, né, invocar a si mesmo. Então, dentro do corpo da função, eu vou ter a chamada da própria função. Aí, como é que é isso, né? Então, imagina, dentro da função, chama a própria função, que aí dentro dela, de novo, chama ela novamente, que chama ela novamente, e aí fica um ciclo infinito. Não, a gente já tem que pensar na recursividade num ponto de parada, né? Que se eu não criar esse ponto de parada, eu vou criar um laço infinito, que a função está chamando a si mesmo, né, até infinitamente. Tem duas formas, né, de fazer a função recursiva, direta e indireta. A forma direta, dentro do escopo da função, chama diretamente a própria função. A forma indireta, dentro do escopo da função, eu vou ter uma outra função que chama a primeira função. Essa é a forma indireta. Imagina, eu tenho uma função f, dentro da função f eu tenho a função g, mas dentro da função g chama a função f de novo. Então, essa é a forma indireta. Em algumas situações, a recursividade resolve problemas de forma mais rápida e a implementação fica bem mais simples. É claro que não é todo o caso que a gente pode aplicar a recursividade. Ó, ele dá um exemplo aqui, né? Esse livro vocês têm, né? Que eu já passei para vocês, do Luiz Damas, né? De linguagem C. Ele fala aqui da implementação da função recursiva para cálculo do fatorial. Aí ele vem lembrando aqui o que é o fatorial, né? O fatorial, n fatorial, né? O fatorial de 5 seria, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? A parada do fatorial é 1. E por definição, né? Fatorial de 1 é 1 e fatorial de 0 é 1. Aqui, o fatorial de 0 é 1. Então, veja que nessa concepção, fatorial de n pode ser escrito assim, ó, n vezes o fatorial de n menos 1, já que eu já coloquei uma vez o n aqui. Multiplicado, né, por n menos 2. Já tem o n menos 1 aqui. Multiplicado por n menos 3 até que seja 1. É essa a ideia. De forma, digamos, convencional, o cálculo da fatorial, você poderia fazer assim, né? Um for, que é fatorial uma multiplicação. Imagina, fatorial de 5, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, porque como é multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar esse produto. Então, tanto faz eu multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu acho que a gente até fez isso, né? Da forma tradicional, sem ser recursivo. A gente fez das duas formas. Nesse caso aqui, ele optou para pegar uma sucessão de multiplicações, né? Até o n, que é o fatorial que eu quero multiplicar, começando de 1. Então, se o n for 5, então vai ser 1 vezes 1, aí depois o resultado vezes 2, o resultado vezes 3, o resultado vezes 4, até o resultado vezes 5, que é o n, né, que é a minha condição de parada aqui, menor ou igual que n. Outra forma, eu poderia começar aqui o i de 5, ir até
maior ou igual que zero, maior ou igual que 1, né? Ou maior que zero, e ir decrementando aqui o i. A gente já fez as duas formas. E aí se calcula o fatorial. Ok. Mas a função fatorial seria um bom exemplo da gente usar recursividade. Ele mostra aqui, ó, na forma recursiva. Aqui a função fatorial dele, que recebe o número ao qual ele quer calcular o fatorial. Aqui, ó, pessoal, toda função fatorial tem que ter um ponto de parada, porque senão ela vai ficar chamando a si mesmo indefinidamente. Olha o que está acontecendo aqui. O ponto de parada é quando n for igual a zero. Então, eu vou passar um n aqui para a função, né? Por exemplo, 5. Ele vai testar aqui, ó. 5 é igual a zero? Não. Então, ele vai fazer aqui, ó. No retorno da nossa função, está chamando a própria função fat, ó. Tá aqui, ó. E aí, ela está multiplicando n vezes fat n menos 1. Veja que aqui, ó, eu estou fazendo, eu não, né? O autor está fazendo o decremento da variável que foi passada para ele, ó. Porque senão, nunca vai chegar nessa condição, ó. Nunca vai ser zero. Então, na primeira vez aqui, ó, foi 5. Ele testou, não é zero, chamou de novo. Só que quando ele chama de novo, ó, é 5 menos 1, ou seja, 4. Lá dentro ele vai testar de novo e vai chamar de novo. Só que dessa vez, 4 menos 1, 3. E assim ele vai fazer até ser 1. Né? Que quando for 1 menos 1, vai ser 0. Aí vai ser verdadeira essa condicional, vai retornar 1. Aí vai sair retornando o resultado de todas as outras vezes que foi chamada a si mesmo. Implementei um exemplo aqui da função fatorial com recursividade, né? Criei aqui minha função fat, defini aqui que ela é do tipo inteiro, né? E vai receber um número inteiro. E aqui é a minha condição de parada, né? Condição de parada. E aqui, ó, o decremento, né? Senão eu nunca vou alcançar a condição de parada, né? E aqui eu faço, né? Ó, quando o n for igual a zero, vai retornar 1. E aqui eu coloquei um outro detalhe, né? Que a gente está garantindo que vai calcular fatorial só de números positivos. Então, se eu quero digitar um número negativo, vai dar essa mensagem de erro aqui, ó, erro fatorial de número negativo. Então, aí ele vai sair da função. Ele não vai sair da função, não. Quer ver? Acho que tem um erro na minha ideia. Tinha um valor, menos 2. Saiu. Aí ele prosseguiu sair. Beleza. Você nem dá o retorno. E aí, não, tem caso aconteça, né, um número negativo, vai dar um erro, beleza. Caso contrário, vai chamar aqui a minha recursividade, ó. O meu retorno aqui está chamando a própria função, ó, o próprio fat, passando, ó, o decremento, n menos 1. Então, ele vai testar aqui 5. 5 é igual a zero? Não. Não é negativo? Não. Então, retorna aqui, ó. Aí vai ter aqui, ó. Na primeira vez vai ficar assim, ó, né? Vai ficar... Ele vai pegar aqui, ó, 5 vezes. Aí vai chamar a própria função de novo. Só que agora vai chamar quem? 4. Na segunda vez,
ele vai ter, ó, 4 vezes FAT de 3. E aí 3 ainda é maior que zero. Não é igual a zero, na verdade, né? Não é igual a zero. Aí ele vai chamar de novo. Só que agora vai ser 3 vezes FAT de 2. Aí vai chamar 2 não é igual a zero. Vai chamar de novo. Vai ter 2 vezes FAT de 1. Aí ele vai chamar de novo, porque 1 não é igual a zero. Aí ele vai ter 1 vezes FAT de 0. Nesse ponto aqui, ó, o n, ó, é 0. 0 é igual a 0, retorna 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1, que vai multiplicar vezes 2, vezes o 3, vezes o 4, vezes o 5. Então, ou seja, aqui, ó, retornou 1, 1 vezes 1, 1. Aí retornou aqui, esse 1 para cá, 1 vezes 2, 2. Esse 2 retornou para cá, 2 vezes 3, 6. Esse 6 retornou para cá. 6 vezes 4, 24. Esse 24 retornou para cá. 5 vezes 24, 120. Fatorial de 5, 120. Então, é essa a ideia da função recursiva. É uma função que chama a si mesmo. Né? E veja que tem que ter um critério de parada e a gente tem que garantir que aquele critério de parada vai ser alcançado. Se eu, por exemplo, não coloco aqui esse menos 1, ele nunca vai ser igual a zero, então a função vai chamar a si mesmo infinitamente. E aí vejam a execução. Ó. Fatorial, por exemplo, de 4, que é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Né? Eu vou calcular outro fatorial aqui, de 5, 120, acabamos de ver. Né? Vou calcular outro aqui, de 6, 720. E aí vai, né? Ele cresce exponencialmente, né? Beleza? Alguma pergunta até aí? Vou mandar esse arquivo aqui para vocês. Salve dentro da pasta de vocês de função. Só coloquem... recursiva, né? Que é para vocês saberem que é uma função recursiva. O que é isso? O Wellington mandou um horário aqui, peraí. Da 3A, 3, 4. Não estou entendendo aqui. Deixa eu mandar aqui para vocês, enquanto eu vejo aqui. Está aí o código. Entre aí, testem para ver se está dando algum erro. Isso não é de vocês, não. Acho que isso não é de vocês, não. E tem um outro que ele mandou aqui. Ah, esse é o nosso. Ó. Não, mas esse horário você já tem, né? O que é isso? Isso aí é de maio, professor. Pois é, isso que eu estou vendo. Mas o Wellington mandou ainda agora, porque... Sim. Deve ser o passado dele enviando, professor. É.
Aí ele já apagou um, ó, ele está apagando. Agora que ele viu que ele mandou errado, eu acho. Ele apagou. Deve ter mandado. Eu acho que ele deve ter atualizado o horário e aí ele vai mandar um novo horário, mas só que eu acho que ele mandou o errado. Eu acho que ele vai já mandar o certo. Bom, enfim. Não, 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 não é também não está tão assim, não, a internet. Funcionou aí, pessoal, de vocês? Veja que eu criei aqui, né, um do while para que a gente fique repetindo até que você diga não, né? Enquanto você disser S, né, sim, ele calcula outro fatorial, né? No momento que você disser qualquer outro caractere diferente de S, ele sai. Não necessariamente, né, o não, né? Eu botei S ou N aqui, mas agora, pessoal, agora que ele colocou o certo. Não, ixi. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver se teve alguma mudança. Não, mas esse aqui já estava, né? É o nosso, né? 22 é a nossa NP2. E 16 é a nossa de estrutura de dados, ó. Meu Deus do céu. 16. Cacete. Só tem, pessoal, bora correr que a gente só tem 2 aulas. Puta merda. Pessoal, bora lá. Aí, ok? Funcionou o fatorial? Dá outro exemplo aqui que dá para a gente fazer a função recursiva. Potência. Potência também dá para a gente fazer de forma recursiva, ó, chamando a própria função. Ó. Então, qual é a ideia da potência, né? Eu tenho um número que é elevado a uma base, por exemplo, 2 à terceira. Mas o que é, na verdade, né, a potência, né? É essa base sendo multiplicada n vezes, né? Por ela mesma, n vezes. O n vezes seria o expoente, né? Então, por exemplo, 2 à terceira seria a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Então, ó, eu posso estar usando essa ideia dessa multiplicação sucessiva para fazer a recursividade. Né? Veja que aqui, ó, eu mantenho minha condição de parada. Esse y, pessoal, vai ser, digamos, o nosso expoente, tá? O y é o expoente, o x é a base. Devia ter feito isso melhor, né? Mas eu posso fazer, para vocês entenderem melhor. Expoente, né? É base expoente. Nosso y é o expoente, nosso ponto de parada. Mantém a base e vai vai decrementando o expoente. Deixa eu ver se vai dar algum erro, acho que não. Retorna a base e a base. Então, imagina só. Aqui é o ponto, né? De parada. Na verdade, tem 2 pontos de parada, né? Se for 0, retorna 1. Todo número elevado a 0 é 1. Isso aí é teorema, né? A gente pode provar. E se for 1, retorna 1 também, né? Retorna, desculpa, a própria base, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Caso contrário, vai aplicar recursividade para calcular a potência. Aí veja, ó, que está passando novamente a base e está passando o expoente, ó, decrementado,
que em algum momento vai chegar nesse ponto aqui, ó. Igual a 1, aí ele vai retornar a própria base e vai sair multiplicando por ele mesmo. Bora ver aqui, ó. Base, vamos dizer 2. O expoente, 5. 2 à quinta, 32, né? Aí, ó, que é o 2 vezes 2 vezes 2, ver. Onde está outro? 2 à décima, que é o nosso 1024, né? Oh, meu Deus, coloquei errado, peraí. Sim, a base 2, o expoente 10. Que é a nossa base do sistema binário, né? 2 elevado a 10. Por isso que é já viram que, né, que um mega é 1024, né? Um giga é 1024 mega, né? E assim vai, né? Por que 1024? Porque é a base 2, né, elevado a 10, que dá 1024, né? 1 kilobyte, né? 1024 bytes, né? 1 megabyte, 1024 kilobytes, e assim sucessivamente. Vou passar isso aqui para vocês, que essa aí é uma outra, né? Aqui também coloquei, né, o do while para a gente ficar repetindo, mas bem simplesinho aqui, a potência. Implementei a potência usando recursividade, ó, né? Tá chamando a si mesmo. Um outro exemplo que dá para a gente fazer, muito simples, né? Ó, veja que a potência, ó, foi aqui a multiplicação, né? Porque a potência, né, por exemplo, 2 é a terceira, é o 2 vezes 2 vezes 2. E a multiplicação? Por exemplo, 2 vezes 3. Qual é a ideia da multiplicação? É 2 mais 2, é uma sucessão de somas, né? 2 vezes 3, na verdade, é 2 mais 2 mais 2. É o 2 somado com ele mesmo 3 vezes. E vocês sabem que no computador só tem soma e subtração, né? Na verdade, só tem a soma. A partir da soma é feito todos os outros, né? O processador só faz soma, né? Então, um outro bom exemplo, ó, que é bem simples de implementar, é a multiplicação, né? Olha a diferença, né? Só o mais. Aí seria, né, o multiplicador e o multiplicando, né? Mas veja que ele vai, né, quando o multiplicando, né, o multiplicador, no caso, né, por exemplo, 2 vezes 3, né, o 3. O 3 foi igual a 1, ele vai voltar, só que ele vai somar. Ó. Em vez de potência, multiplica. Multiplicação, soma. Essa a diferença. Vamos rodar aqui. Multiplicando. 2, o multiplicador. 3. 2 vezes 3, 6. 4. Aí a gente também, aqui não está, no caso da... Beleza, está funcionando. No caso, só uma coisa, no caso da potência, a gente não está considerando números negativos, tá? Expoente negativo. A gente está tomando que sempre vai ser um expoente positivo. Por que isso? A gente sabe que expoente negativo vai ter uma regrazinha, né, que a gente inverte a base e torna o expoente positivo. Aí teria que melhorar um pouco a nossa função. Mas não é esse o objetivo. Vou mandar aí da multiplicação. Beleza. Implemente aí. Pessoal. Bora lá.
lá, porque esse negócio. Não. Aqui. Ponteiros. Digamos assim, a maior aplicação, pessoal, de ponteiro, uma alocação dinâmica de memória, e para que a gente possa, dentro de uma função, a gente possa mudar valores de uma variável que não fazem parte da função. Nós já vimos que quando a gente cria uma função, os valores que estão dentro da função morrem quando a função termina. O máximo que a gente pode fazer é retornar um valor, né, para uma variável. Mas imagina assim, se você quiser mudar o valor de duas variáveis dentro da função, né? E aí, como é que eu faria isso? Aí a gente vai ver ponteiro, né? Então, embora ver o que o Luiz Dama fala aqui. Este é, sem dúvida, o capítulo mais difícil de entender, oh, meu Deus do céu, de toda a matéria apresentada neste ou em qualquer outro livro de C. A diferença entre os bons programadores em C e todos os outros está certamente no domínio que tem da manipulação de ponteiro. Para simplificarmos um pouco as coisas, apresentaremos as noções básicas, tal, de ponteiros. A ideia aqui, ele fala aqui, supõe, então, que existem três amigos, né? João, Ana, Pedro, telefone, Ana e do Pedro, e o endereço. Quando falamos de João, falamos do seu telefone. Não falamos de Ana, falamos do seu telefone. Da mesma forma que declaramos três variáveis do tipo, né? X igual a 2, Y, tal. Quando falamos de X, falamos do valor inteiro, interno, que o valor do X é 2. Aí ele coloca, né? Um exemplo aqui apresentado poderia ser escrito em C, né? Telefone, João, Ana e Pedro. E aí, se o tipo telefone fosse um tipo pré-definido da linguagem C, como basta puxar um pouco pela imaginação. Tá? O conjunto dos nossos amigos pode ser representado graficamente. Então, tem o João, tem o endereço do João, tem o telefone dele. A Ana, a mesma coisa, e do Pedro. Tá. Note que, se falar de qualquer dos nomes, está se referindo ao conteúdo da respectiva casa. Então, por exemplo, assim, né? Mandar-se imprimir, né, o conteúdo do João. Vai aparecer o que está dentro da casa do João, né? Mandar-se imprimir o conteúdo, né, de uma variável inteira e aparecer, né, o valor da variável inteira, o que estava lá dentro. É isso que ele quer dizer. Ele está fazendo essa associação. A mesma coisa para Ana e Pedro. Apesar de trabalharmos apenas com o nome de pessoas, né, existe ainda uma outra forma, né, informação que não estamos utilizando, os endereços onde estão situadas as respectivas casas. Por exemplo, o endereço de João, né, tá aqui, o endereço da casa de João. Esse endereço, pessoal, ele vai associar o endereço de memória. Tá? Ora, em C existe o operador E que permite saber qual o endereço de uma variável. O endereço, quando ele fala endereço de uma variável, ele está falando de quê? Do endereço de memória. Né? Ali ele representou uma casa, mas as variáveis que nós estamos trabalhando estão aonde? Quais seriam as casas das variáveis? O endereço de memória onde está a variável. Então, dessa forma, para escrever o endereço dos nossos três amigos, olha o que ele coloca, né? O endereço aqui, né, de João. Aí ele coloca o E comercial. Aí, como o endereço do João é uma string, né? Ele botou aqui um S de string, ó. E aí vai aparecer o endereço de onde está o João. Não vai aparecer o conteúdo de João, vai aparecer o endereço. Se eu quero o conteúdo, a gente coloca, né,
o próprio João. Mas quando eu quero endereço, né, eu coloco, né, o e-comercial. E aí eu vou ter o endereço do João. Ó, quando eu quero conteúdo, coloco só o João. Quando eu quero endereço, coloco o e-comercial. Tá, aí ele, né, associou a ideia de ponteiro, né, de endereço, explicou o endereço de memória. Aonde estão os valores das variáveis de memória, né? Estão nos endereços de memória. Tá, bora ver o que ele vai falar aqui. Aí vem aqui os conceitos básicos. Ó, agora ele vai voltar, né, para o C, né, para a linguagem de programação. Como se sabe, tudo que acontece no computador, aí, se passa em memória. Quando falamos de memória, normalmente falamos em memória RAM, que é a nossa memória de trabalho, né? Tudo que está rodando no meu computador agora, né, está na memória, né? Função sine qua non está na memória, né? Se eu estou usando agora aqui o PDF, o meu Foxit aqui, ele foi carregado para a memória. E na memória, né, memória de trabalho, que são carregados os nossos programas, já, né, tudo está sendo processado. Ok, a gente já sabe disso. E também na RAM, na nossa memória de trabalho, que são armazenadas variáveis que fazem parte do nosso programa. Fato, a memória de trabalho, né, RAM, pode ser vista como um enorme vetor de bytes consecutivos. Então, a memória, pessoal, do computador, né, ela é dividida ali em lotes. E cada lote, né, tem o seu respectivo endereço, né? Então, cada um desses bytes ocupa uma posição bem determinada em memória, que é definida por um número único. Varia entre 0 e a totalidade de bytes que ocupa a memória RAM do computador. Então, cada computador tem, né, uma capacidade de memória diferente. Tá? Aí, ó, sempre que declaramos uma variável que temos que indicar o seu tipo e qual o seu nome, por exemplo, a variável CH do tipo char, vai ser alocado um endereço de memória. E aí, essa alocação, pessoal, ela é aleatória, né? O processador vai pegar lá o endereço que estiver disponível lá e vai armazenar para aquela variável. Por exemplo, aqui, ó, a variável CH, que ocupa 1 byte, né? O char ocupa 1 byte, ficou no endereço 5.000. Né? A variável CH ocupa, no exemplo acima, né, o byte de memória número 5.000. Né? Foi alocado para esse. Poderia ser qualquer um, foi alocado esse daí. Para nós programadores, é muito mais simples referenciar uma variável pelo seu nome do que referenciá-la pela posição. Imagina que a gente tivesse que decorar a posição de memória, né, de cada variável. Ao invés de eu colocar, né, que a variável eu coloco o endereço da variável E. E um detalhe, ó, os endereços de memória são valores hexadecimais, não estão em decimal. Né? Então, em hexadecimal. Então, mais um complicador para a gente. Ora, é muito mais fácil para a gente, né, se referenciar a variável, né, do que o endereço onde ela está. Em vez de eu colocar 5.000, recebe, né, o caractere A, eu coloco, não, a variável que eu criei char recebe o caractere. Bom, está se dizendo ao computador para ir à posição 5.000 de memória e colocar lá o caractere A. É assim que a gente faz, beleza. Aí ele coloca aqui, né, que o compilador associa a cada variável uma posição única em memória, capaz de suportar os dados do tipo dessa variável. Sempre que num programa se faz referência a uma variável, estamos, na realidade, nos referindo ao endereço ou conjunto tal, essa variável. Aí, ó, os ponteiros são um mecanismo particularmente flexível de manipulação de dados, pois permite manipular diretamente dados contidos em endereço específico de memória. Aí é que entra a ideia do ponteiro. Quando eu quero manipular um valor de uma variável, né, por exemplo, dentro de uma função, e essa variável não está nessa função, ela pertence, né, a outro escopo, por exemplo, pertence ao meio, como que eu conseguiria fazer isso? Usando ponteiro. A ideia de ponteiro, ó, ele aponta
para um endereço de memória. Então, basta eu passar o endereço da memória ao qual eu quero, né, onde está a variável que eu quero alterar, e aí, pelo ponteiro dessa variável, eu vou conseguir alterar o conteúdo dela. Ó, suponhamos, então, que tínhamos ao nosso dispor um ponteiro denominado PTR. Chamo aqui de PTR. Como qualquer variável, o PTR ocupa uma posição de memória. O ponteiro, ele também ocupa uma posição de memória. A diferença, pessoal, vai ser assim, ó, que no conteúdo do ponteiro vai estar o endereço da memória que ele vai apontar. Tá aqui, ó. Isso é por default. Quando a gente cria um ponteiro, qual é o conteúdo dele? O endereço da memória da variável, né? O endereço de memória da variável que ele está apontando. Sempre o ponteiro aponta para uma variável. Então, eu tenho que dizer no C qual é a variável que eu quero apontar por esse ponteiro. Como é que eu faço isso? Passando para o ponteiro o endereço da variável, o endereço de memória da variável que eu quero apontar. Então, neste exemplo aqui, ó, PTR está apontando para a variável CH. Como é que eu sei que PTR estava apontando para a variável CH? Porque o conteúdo de PTR é o endereço da variável CH. Até aí, tudo bem? Um minutinho. Beleza. Declaração de ponteiro. Tá? Então, a gente já entendeu a ideia do ponteiro. Ponteiro sempre vai... ele sempre vai apontar para uma determinada variável. Um detalhe. O ponteiro tem que ser do mesmo tipo da variável que ele vai apontar. Por exemplo, se eu vou criar um ponteiro para apontar para uma variável do tipo char, o meu ponteiro também tem que ser do tipo char. Se é para int, uma variável do tipo int, o ponteiro é do tipo int. Beleza. Então, declaração de ponteiros. Ó. Conceito que não se pode perder de vista é que um ponteiro é uma variável, como qualquer outra. O seu objetivo é armazenar o endereço de outra variável, o qual é, por sua vez, um número. Se uma variável do tipo ponteiro é capaz de armazenar um número, o endereço de outra variável, então terá que ocupar algum espaço em memória. Tem, por isso, de ser declarada tal como qualquer outra variável. Então, aqui, ó, pessoal, a sintaxe da declaração de um ponteiro. Ó. O tipo do ponteiro. Aí, quem é que vai definir o tipo do ponteiro? A variável ao qual eu quero apontar. Se eu quero apontar para uma variável inteira, então meu tipo aqui vai ser int. Se eu quero apontar para uma variável do tipo float, o meu tipo aqui vai ser float. Então, é tipo, asterisco e o nome do ponteiro, né? O ponteiro. Aí ele coloca aqui, ó, PTR é o nome da variável do tipo ponteiro que eu quero criar, né? Tipo é o tipo da variável para a qual apontará, ou seja, né? Se eu quero apontar para inteiro, então é int, se é para float, double, char e assim sucessivamente. E o asterisco aqui indica que é uma variável do tipo ponteiro. Aí olha aqui a declaração de ponteiros. Ó. Char, aí eu crio aqui, né? Ele criou A e B, aí criou um ponteiro chamado P do tipo char, né? Porque é char. Então, esse asterisco P eu criei um ponteiro do tipo char,
Criei a variável C e criei um outro ponteiro aqui, ó, chamado Q, também do tipo char. Então, tenho dois ponteiros aqui, ó. Aí aqui eu tenho inteiro uma variável chamada idade, e aqui eu tenho, ó, um ponteiro chamado p underline idade, que é do tipo int, ó. Beleza? Tá. Aí o asterisco utilizado na declaração de ponteiros é o mesmo que usado para a operação de multiplicação. No entanto, não provoca qualquer confusão, pois o seu significado depende do contexto em que é usado. A gente podia dizer, é uma multiplicação? Não. Na declaração de variável, o C entende que, quando você coloca o asterisco aqui, é um ponteiro. Aqui a forma dele entender, ó, que é ponteiro. Pode ser separado, pode ser junto, pode ser aqui. Eu, particularmente, uso isso aqui, essa forma aqui. E aí tá, carga inicial. Vamos para a prática aqui, né? Vamos, que aqui ele já começa, né? Ó, cria uma variável, cria outra variável, aí ele cria aqui um ponteiro, e aí atribui a variável, o endereço da variável que ele quer apontar, mesma coisa aqui. Beleza, então, bora ver aqui. Vou mandar isso aqui para vocês, e aí eu vou explicar. Já mandei aí no WhatsApp. Então, tá. Aqui, pessoal, eu criei uma função para a gente, só para demonstrar que, por uma função, eu consigo alterar o conteúdo de uma variável, né? Mas desde que, ó, eu esteja usando o ponteiro, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma função chamada teste, que tem dois parâmetros, ó. Um inteiro chamado pval e um inteiro, ó, e um ponteiro para inteiro chamado aqui, ó, de pref. Aí, olha só para testar, eu fiz assim, ó, pval foi incrementado aqui, ó. Mas vocês vão ver que, na verdade, a variável que eu passar aqui, ela não vai ser alterada, porque pval só existe aqui dentro. Então, mesmo que eu colocasse aqui, ó, pval recebe pval mais 1000, eu não vou mudar o valor da variável que eu passar aqui. Porque quando terminar a função, o pval morre aqui dentro. Mas aí, aqui embaixo, ó, eu estou dizendo que o apontado, né, pelo ponteiro, né, a variável que aqui eu vou ter que, vocês vão ver, eu vou ter que passar o endereço da variável que eu quero alterar. Eu estou dizendo que essa variável apontada, né, por pref será incrementada. Aí sim, nesse caso, eu estou conseguindo alterar o conteúdo de uma variável que não está na minha função. Vou já mostrar o exemplo aí. Aqui eu tenho, ó, uma declaração, duas variáveis inteiras e um ponteiro aqui, ó. E aí que eu chamei de ponte, né? Podia ser qualquer nome, e eu já inicializei como nulo, né? Que é para não correr o risco de pegar algum lixo de memória, né? Então, já inicializei o ponteiro com nulo. Aí, ó, aqui eu estou mandando imprimir o tamanho, né, do char, porque só para a gente entender que o quanto está ocupando de espaço na memória, né? O char, um float e um dobro. Só para a gente ter ideia, né, de espaço de memória que está ocupando quando eu declaro um tipo char, um tipo int, um tipo float, um dobro. Né? Era só um detalhe a mais. Aqui, ó. Valor do ponteiro nulo. Aí eu estou mandando imprimir o valor do ponteiro. Nulo. Ele vai mostrar o valor dele.
aqui, eu atribuo valores, né? As minhas duas variáveis, x e y. Aí aqui, ó, pessoal, eu estou indexando o meu ponteiro aqui, ó. Ou seja, eu estou dizendo que o meu ponteiro, né, que eu criei aqui, ó, aqui o meu ponteiro, né, está recebendo o endereço, né, da variável x. Aqui, ó, o endereço de x. Então, a partir desse ponto aqui, ó, ponte está apontando para x. Tá? Recebeu aqui, né, o endereço de x. E aqui eu mando imprimir, ó. Vamos ver, vou rodar aqui para vocês verem. Para a gente entender. Ó, aqui era só para saber, no caso aqui, ó, para o C, o tamanho do char é 1 byte, o do int são 4 bytes, do float 4 e do double 4, 8. Né? E o valor do ponteiro nulo, ó, é 0. Quando eu declarei, ó, lembra que eu declarei aqui, ó, quando eu inicializei o ponteiro, coloquei null para ele é 0. Ó. Beleza? Em C. Né? Isso pode variar por linguagens aí. Beleza. Aí aqui, ó, aqui, ó, o conteúdo, né, do x, ó, como é inteiro, %d, né, tá aqui 2, conteúdo do y, tá aqui o 3. Aí, ó, o endereço de x, ó, né, tá aqui, ó, o endereço dele. Ó. Eu coloquei aqui, ó, o E comercial X, ó. Aí ele está mostrando o endereço do X em decimal. Se eu colocasse aqui H, ia aparecer em hexadecimal. Né? Mas para facilitar, eu coloquei %D para mostrar o endereço do X ó, em decimal. E veja aqui, ó, quem é esse endereço aqui? É o endereço de memória, né, esse 64, 87, 572, é o endereço de memória que foi alocado o X. Provavelmente aí o de vocês vai estar outro valor, né? O computador de vocês deve alocar aí, tanto para o X quanto para o Y, um endereço de memória diferente. Ó. Ok? Aí tá. Ponteiro de X, ó, né? Aqui, ó. Olha só, lembra que o ponteiro de X, ó, a gente colocou aqui, ó, o X, ele recebe quem? O do Ailton está igual. Um erro, um aborto da natureza ficou igual. Beleza. Olha só, a gente, nessa linha aqui, a gente não colocou, do Adriano também. Ficou tudo igual. Estamos pegando o mesmo espaço de memória. Aqui a gente não colocou que o ponte aqui, né? Ele recebe o endereço de X. Aí olha aqui, ó, conteúdo do ponteiro de X, né? Do ponte, né? Olha lá. É o conteúdo, é o endereço do X, ó. Aqui, ó. É o mesmo 648752, porque aqui a gente disse que o ponte recebeu o endereço de X. Ora, se o endereço do X é 6487572, logo, o conteúdo do ponteiro de X é o endereço dele. É igual aqui a apostila, né? Que a gente estava vendo, né? Aqui, ó. Qual é o conteúdo do ponteiro? É o endereço da variável. Se a variável está nesse endereço, então o ponteiro está no mesmo endereço. Então, está aqui, ó. Né? E aí o endereço de Y. Beleza. Conteúdo do ponteiro. E ainda fiz isso aqui, ó. Ainda tem uma outra coisa aqui no C, pessoal. No C, em algumas situações,
a gente pode criar um ponteiro do ponteiro. A declaração é essa aqui, ó, 2 asteriscos. Aí, o ponteiro do ponteiro recebe como conteúdo o endereço do ponteiro, que, por sua vez, está apontando para uma variável. Olha só, o ponteiro recebe o endereço de uma variável. Tá aqui o ponteiro é esse cara aqui, né? Ó. E o ponteiro do ponteiro recebe o endereço do ponteiro. Ó. Veja que o ponteiro do ponteiro está recebendo o endereço ó, desse cara aqui. Ó. Aí estou só mostrando o conteúdo desse ponteiro. Agora, pessoal, a gente não chamou a função teste, né? Não usou aqui a função teste. Bora chamar aqui, ó, vamos dizer que teste recebe, vou passar aqui x e vou passar o y. Aí, ó, aqui, mas está aqui, ó. Não, a gente fez, ó. Tá aqui, ó, pessoal. Eu pulei essa linha, tá aqui, ó. Nem precisa. Tá aqui, ó. Teste recebe, ó, a variável x. Aqui ia dar um erro. Vai dar um erro aqui, ó. Vou salvar aqui. Ó, por que vai dar um erro? Porque, olha só, teste, eu declarei, ó, que tem como parâmetro um ponteiro. Se é um ponteiro, eu não posso passar uma variável. Eu tenho que passar quem? O endereço da variável. Ok? Então, daria erro aqui. Então, ó, tá aqui o teste, ó, que é esse caso aqui, ó. Sei que eu não tinha usado o teste. Olha só. Nessa linha aqui, veja, ó, qual é o valor de x aqui, ó, 2. Qual é o valor de y? 3. Aí eu chamo a função teste, ó. Passei o x e passei o y. Passei a variável x e o endereço do y. Lembra, ó, que o teste está incrementando aqui, no caso, a primeira variável, né? O x, e está incrementando aqui o apontado aqui, ó, por pref. Aí olha o que aconteceu, ó. Nessa linha aqui, ó. O x, que eu mandei imprimir aqui, ó, continuou o mesmo 2, ó. Não mudou o valor, continuou 2, ó. Mas quando eu mandei imprimir o y agora, olha o valor do y. 4. Por que ele alterou o y e não alterou o x? Por causa disso aqui, ó. Esse pval, como eu falei, ó, ele só altera dentro da função. Se eu mandasse imprimir aqui o pval aqui dentro, ia aparecer, no caso, 3, né? Que seria 2, aí passaria a ser 3. Mas o x continua sendo 2, ele não mudou, né? Mesmo eu tendo passado aqui, ó, a variável x, que pval recebeu x, não mudou o conteúdo do x, continuou sendo 2. Agora, quando eu passei o endereço de y, aí, ó, esse cara aqui, ó, ele está mudando o valor do apontado por pref. Quem foi que a gente passou para pref? Y. A gente passou o y aqui, o endereço de y. Logo, ele foi lá no endereço do y e incrementou 1. Se y era 3, o y passou a ser 4. Entenderam? Então, quando eu quero alterar o conteúdo de uma variável que não faz parte da função, a única forma é eu criar um ponteiro e passar o endereço dessa variável para a função. Foi o que nós fizemos aqui. Rodou de vocês aí, né? Bora ver outro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, vou passar aqui para vocês, eu vou explicar. Aí, olha só, eu estou criando aqui, ó, uma função acresce 100. O que eu quero? Eu quero criar uma função que eu passe uma variável para essa função e ela mude o valor dessa variável. Ou seja, acrescente 100 ao valor dessa variável.
Ó, a única forma de eu fazer isso com ponteiro, com função, é trabalhando com ponteiro. Se eu não trabalhar com ponteiro, não tem como a função mudar o conteúdo da variável que não faz parte da função, não está dentro do escopo da função. Então, olha o que eu fiz, ó. Criei aqui a função, né, que acresce 100, era só um exemplo, né? Defini aqui, ó, que um parâmetro que é um ponteiro de float, do tipo float. Logo, quando eu for chamar essa função, eu vou ter que passar o endereço de uma variável do tipo float. E aqui, o que eu tenho dentro da função? Ó? Que o apontado por x, né, que é o x é o meu ponteiro, né, vai receber, né, o apontado por x mais 100. Ou seja, o conteúdo dele mais 100. É isso que eu estou fazendo. Aqui, pessoal, é a nossa função, né, só para não estar toda a vida escrevendo, né? Digite o valor, então eu fiz logo uma função, né? Para estar pegando um valor. Beleza, aqui estou até recebendo um inteiro, mas não tem problema não. O contrário que não daria. Então, olha só. Se for, tá. No meu main aqui, ó, declarei duas variáveis. Uma val aqui, criei aqui o meu ponteiro aqui para do tipo float também. Aí, olha só. Chamei aqui minha função rec, que é isso aqui, né? Vai pedir para me digitar um valor, vou digitar e vai passar para val. Aí, eu chamo a função acresce 100 e passo, ó, o endereço de val. Quando eu mandar agora imprimir val, estou mandando imprimir val, vai aparecer o conteúdo de val acrescido de 100. Vamos testar aqui. Olha lá, digite o valor, vou colocar aqui 500. Né? Essa função aqui, ó, foi executada, né? Está pedindo, digite o valor 500. Aí eu digitei lá 500. Aí chamei a função acresce 100, ó. Passei o endereço de val. Veja ó, que quando ele imprimiu, ó, né, o valor crescido de 100, olha quanto apareceu, ó, 600. Nessa linha aqui, ó, ele pegou a variável val e acresceu 100 a ela. Entenderam? Aí depois, ó, mandei imprimir aqui val, só para vocês verem que val realmente foi alterado o valor. Ó. Nessa linha aqui, ó. Né? Tá aqui, imprimiu val, 600. Aí, ó, eu criei aqui, ó, criei um outro, né, um outro ponteiro aqui, ó, né, e chamei aqui, ó, e passei para ele, ó, o endereço aqui da variável que eu criei, val, né, ponteiro, só pode receber endereço de variáveis. Se eu tentar passar uma variável para o ponteiro, ele vai dar erro. Se eu tentar compilar aqui, ó, vou fechar aqui, vai dar esse erro aqui, ó. Ele está dizendo, ó, que ele não consegue converter float para o ponteiro float, ó, porque eu estou tentando passar uma variável e eu deveria passar o endereço da variável. Aí, ó, agora ele reserva. Eu vou fazer assim também. Antes aqui, ó, eu vou mandar imprimir aqui, ó, o valor de val. Só para a gente ver que val recebeu 500. Aí a gente acresce, ele muda. Bora lá. 500. Ó, tá aí.
Val recebeu 500, mandei imprimir o valor de Val, ó, tá aqui 500, né? Chamei a função acresce, passei o endereço de Val, Val passou a ser 600, ó. Né? Quando eu mandei imprimir Val de novo aqui, ó, 600. Aí, o que eu fiz aqui, ó? Peguei o ponteiro que eu tinha criado e passei aqui o endereço de Val. Então, qual é o conteúdo de pval? É um endereço de memória, correto? O endereço de quem? De Val. Aí eu chamo aqui a minha função de novo, acresce 100, ó. Só que dessa vez, ó, eu passei pval. E veja que não deu erro. Por que que não deu erro? Porque pval é o endereço de memória. Pval é um ponteiro. E quando eu declarei aqui a minha função, ó, como um ponteiro, o que que eu estou esperando receber aqui? O endereço de memória. Tanto faz eu receber um endereço de memória assim, ó, passando o endereço da variável, tá aqui, ó, como eu passar um ponteiro. Porque o ponteiro já é o endereço da memória. Aí, novamente, ó, pval é quem? Não é o endereço de val? Então, ele acrescentou, ó, 100 de novo a pval. Então, pval, que era 600, acrescido na primeira vez, passou a ser 700. Ó, porque aqui acresceu de novo. Ó. E aí, um exemplo aí de ponteiro, né? Pegou uma variável, criou uma função, aí na primeira vez passou o endereço da variável, na segunda vez passou um ponteiro, que já tinha o endereço daquela variável. Ó, se eu tentar passar aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o val vai dar um erro bem aqui, ó. Ó, o que ele está dizendo? Ó, que isso. O Ailton está perguntando aí, né, se o asterisco do ponteiro coloca só quando declara. Isso. É só a forma de eu dizer por C que isso é um ponteiro. Então, só é a primeira vez aqui, ó. Aí aqui eu já estou dizendo que, né, o ponteiro recebe, né, o endereço. Ó, aqui ele está dizendo aqui a função está esperando um parâmetro, né? Ó. Ele não consegue converter o float para ponteiro de float, ó. Então está dizendo que está um argumento inválido, porque na verdade eu tinha que passar ou o endereço ou um ponteiro, porque o ponteiro já é um endereço. Quando eu coloco aqui pval, ó, já é o endereço lá. Eu estou me referindo ao endereço. Bora ver aqui. Aqui, ó. Outro exemplo aqui. Vou mandar para vocês. Ponteiro. E aí vou explicar enquanto vocês executam. Aqui, ó, pessoal. O que que eu quero? Eu quero criar uma função que eu vou passar dois números. E eu quero que a função coloque o maior número na variável maior. Só isso. Ela vai testar os dois números e vai atribuir o maior para a variável maior. Só que o detalhe, ó, maior é uma variável que está no meio. E eu quero criar uma função para isso. Logo, ó, a minha função vai ter que receber os dois números, ó, para me testar quem é o maior que o outro, né? E vai receber um ponteiro do tipo float. Esse ponteiro é que eu vou passar o endereço da variável maior. Olha só. Vou digitar aqui o número. 10, 100. Aí, ó. Quando eu imprimir aqui, ó, valores digitados, ó. A, 10, B, 100. O maior valor digitado, em vez que eu estou
mandando imprimir aqui, ó, a variável maior, tá aqui, ó, maior. Mas como foi que eu consegui colocar o 100 na variável maior? Foi aqui, ó. Quando eu chamei a função maior, passei a variável A e B e passei, ó, o endereço da variável maior. Aí, olha só a nossa função aqui maior, né? Recebe duas variáveis do tipo float e um ponteiro para float. Aí ele é testado aqui, olha só. A gente lê assim, ó. Se x for maior que y, o apontado por m. Quem é o apontado por m, pessoal? É a variável maior. A gente não passou o endereço aqui. No lugar aqui, a gente não passou o endereço de maior. Então, esse m aqui passa a ter quem? O endereço de maior. O endereço da variável maior. Então, ó, em outras palavras, estou dizendo assim, ó, o endereço de m recebe x. Ou seja, lá no apontado por m, quem que está sendo apontado por m? Maior. Maior recebeu x. Recebeu o valor do x. Se não, ou seja, se o x não for maior que y, né? E aí eu não estou considerando quando eles são iguais, né? Não tô, é só para testar a ideia da variável maior aqui, né? Considerando que sempre tem um número maior do que o outro, eu não estou considerando a ideia que eles sejam iguais, né? Então, se ele não for maior, o apontado por m, ou seja, né, quem é o apontado por m? O endereço que foi dado para m, ou seja, o endereço de maior. O endereço de maior recebe y. Entenderam? É isso que ele está fazendo. Ó. Um minuto. Entenderam, pessoal? Aí, entenderam? Então, outra função simples aqui, usando ponteiro, ó, só para mostrar, né, como funciona o ponteiro. No caso aqui, eu disse que o apontado por m, né, ou seja, quem recebeu, né, o endereço de m, recebeu o valor. Beleza. Vou mandar outro exemplo aí de ponteiro. Ah, essa ideia aqui é o seguinte, ó. Eu quero criar uma função que o cara digite o salário dele e calcule o imposto de renda. Só que, olha lá, a variável IR está no MEI. E eu quero criar uma função para isso, para calcular o IR, para alterar o valor da variável IR. Novamente, eu só vou conseguir fazer isso através de ponteiro. Eu vou criar uma função e, no caso, já que eu quero alterar o conteúdo do imposto de renda, né, da variável IR, eu vou definir no escopo da minha função que ela vai ter um ponteiro IR. Ah, pessoal, não é porque é IR que tem que ser IR aqui também, tá? Não. O nome aqui pode ser qualquer um, tá? Que vai valer quando eu passar o endereço do IR, ele vai sempre mudar o conteúdo dessa variável. Mesmo se eu não tivesse colocado aqui, ó, eu vou até mudar aqui. Já passei isso? Não, ainda não passei. IRPF, ó. Vou fazer assim, né? Peraí. Vou mudar aqui. IRPF
IRPF. Oh, meu Deus, eu estou falando uma coisa e estou escrevendo outra. Perdoe, professor, de vocês, que a mente já não está mais. Imposto de renda da pessoa física, né? Imposto de renda da pessoa física. Beleza. Ó, veja, beleza, ó. Eu quero criar, né, uma função para calcular o imposto de renda. Imposto de renda está aqui, imposto de renda da pessoa física. Só que o IRPF está no meio e eu quero criar uma função, logo eu vou ter que usar ponteiro. Aí veja que o ponteiro aqui, ó, é IR, é diferente de IRPF. Só que como eu vou passar aqui, ó, nessa linha, o endereço de IRPF, apesar de o nome estar IR aqui, ele vai mudar o conteúdo de IRPF. Então, vou mandar aqui, vou mandar aqui para vocês. Vamos executar aqui, ó. Vou digitar o valor que é do salário dos alunos, salário base, né? Menor, 6 mil. Aí calculou o imposto de renda, 1.620. Aí vamos ver o que ele está fazendo aqui, ó. A variável, a função calc IR, né? Recebe como parâmetro, ó, um valor float, que é o salário, e um ponteiro para float. Ponteiro, que é o imposto de renda. Aí ele testa aqui, ó. Se o salário, né, for menor ou igual que 1.000, isento. No caso do professor, isento. Não tem nada de imposto de renda. Se o salário for maior que 2.000, ele calcula 0,27. E se o salário não for maior que 2.000, ou seja, vai estar maior que 1.000 e menor que 2.000, calcula só 17%. Então, calculou aqui 20% aqui. Aí veja que a declaração, ó, né? O apontado por IR, né? Quem é o apontado por IR, né? Foi quem a gente passou aqui. A gente passou quem? O endereço, né? Do IRPF. Então, o endereço do IRPF recebe zero. Ou o endereço do IRPF recebe salário vezes 0,27. Quem é o endereço do IRPF? Do IR, né? É o IRPF, ó. A gente não passou o endereço dele? Então, é mesmo que ele está dizendo aqui, ó, que o IRPF está recebendo zero. Só que através do ponteiro. O ponteiro está apontando para aquele endereço de memória. Então, aqui você está entendendo assim, ó, que o endereço de memória tal recebe zero. Recebe esse valor. Essa é a ideia do ponteiro. Né? Criei o ponteiro aqui, passei o endereço de memória dele. E aqui eu estou usando o apontado, né, pelo meu ponteiro. Né? Apontado por ele. O conteúdo do apontado por ele. Beleza? Correto, Gustavo. Está correto, Gustavo. Ó, nesse caso, não precisaria trabalhar com ponteiro. Eu poderia só retornar o valor do IR. Mas a ideia da função é assim, ó. A função, eu só consigo retornar um único valor. E se eu tivesse que mudar dois ou mais valores dentro da função? Aí que entra o ponteiro. Eu estaria passando, então, o endereço, né, de duas ou mais variáveis. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó, só para, né, só para vocês entenderem. Mas o Gustavo tá certo, viu, Gustavo? Não tá errado, não. Mas eu vou fazer um negócio aqui. Vou mudar aqui.
eu vou dizer que o sal aqui, ó, não, vou fazer melhor. Espera aí. Só para o Gustavo entender a ideia. Float, asterisco, S líquido, que vai ser meu salário líquido. Aí, por exemplo, apontado por SL, vai receber sal, o apontado por IR. O valor apontado por IR. Beleza. E aí, eu vou ter aqui uma outra variável chamada S líquido. E aí eu vou mandar imprimir. Líquido. E aí, o SL. E na chamada aqui da minha função, eu vou passar também o endereço de SL. Eu vou salvar esse negócio aqui como x2, só para diferenciar. Eu creio que está certo. Dito o valor, vamos lá, 2.000. Aí, ó. Agora, Gustavo, como é que eu faria? Não daria para só fazer uma função, porque a função só retorna um valor. Não tem como retornar dois valores. E nesse caso, a minha função aqui, cálculo do imposto de renda, além de calcular o imposto de renda, ela também está calculando o salário líquido. Vamos dizer assim, né, que é o salário menos o imposto de renda. Aí veja que eu estou alterando o valor de duas variáveis que está no meio. Que realmente o Gustavo está certo. Se fosse para mudar o valor de uma única variável, podia fazer uma função normal e retornar o valor daquela variável e pronto. Né? Mas eu estou mostrando com uma variável só para mostrar a ideia do ponteiro. Mas, ó, não necessariamente eu vou estar trabalhando com uma única variável na minha função. Nesse caso aqui, ó, estou trabalhando com duas. Estou mudando o valor de duas variáveis, né? Do salário líquido e do imposto de renda. Entendeu, Gustavo? Vou mandar esse aqui também para vocês. Só pera aí. O Gustavo está certo. Se for, podia ter feito só uma função e retornava só aquele valor do IR. Deixa eu ver esse exemplo aqui, ó. Ó, aí, Gustavo, ó. Agora não dava para ser uma função, porque a função só retorna um valor. E eu quero retornar aqui, eu quero mudar dois valores aqui. Bem, bem interessante agora. Nesse caso, ó, eu quero criar uma função que troque os valores da variável. Aqui já foi outras coisas que eu fiz. Mas é assim, ó, aqui, a variável x ó, é 0, variável y é 2. Cadê? Deixa eu ver. Depois que trocar, ó, ele vai mudar o conteúdo das variáveis. Vamos ver aqui. Deixa eu mandar isso aqui para vocês executarem aí, eu vou explicando.
É que às vezes eu vou colocando mais coisa dentro, que o aluno vai perguntar uma coisa, eu implemento, aí mostra, e depois fica um pouco diferente da função original. Mas olha só, eu criei aqui uma função troca. Função procedimento, né? Troca. E esse procedimento, ele tem como parâmetro, ó, dois ponteiros de inteiro. Um que eu chamei de x, o outro que eu chamei de y. Lembrando, né? Ponteiro recebe o endereço de uma variável. Ok? Tá. Aí aqui, ó, eu digo que a minha variável x, né, recebeu 0, que a variável y recebeu 2. E aí eu digo que eu crio aqui, ó, um ponteiro de inteiro chamado P1 e um outro ponteiro de inteiro chamado P2. Nessa linha aqui. Criei duas variáveis, inicializei, criei dois ponteiros do tipo inteiro. Aí aqui, ó, eu digo que P1 recebe o endereço de x, então, ó, P1 está apontando para x, né? P2 recebe o endereço de y. Aí eu mandei aqui imprimir, ó, conteúdo de x, ó, 2. Endereço de x, só para ver, para a gente ver, né? Tá aqui, é o 62. Aí, ó, quando eu coloquei o x, eu estou imprimindo em hexadecimal. Por isso está aparecendo 62FE0C. Se eu coloco aqui %D, iria aparecer em decimal. Tanto faz. Tá? Aí, eu mandei também imprimir, ó, o conteúdo de P1. Olha só o conteúdo de P1. Veja que P1, o conteúdo dele é exatamente o endereço de x. E tá certo. Porque P1 recebeu quem, ó? O endereço de x. Então, logo, o conteúdo, né? Aqui, ó, né? O conteúdo do ponteiro é o endereço da variável que ele está apontando. É o que está acontecendo aqui, ó. Conteúdo de x, ó, é 0. O endereço de x é 62F, né? O conteúdo do P1, do ponteiro, que a gente botou o endereço de x, ó, é o mesmo endereço do x. Só que esse não é o conteúdo do ponteiro, né? O ponteiro, a gente podia até fazer assim, ó. O ponteiro, só para vocês terem uma ideia, ele tem, ó, o seu endereço, né? Endereço de P1. Vou colocar um endereço aqui. Aí, olha lá. Vou executar de novo. Olha aqui. Conteúdo do x, 0. Endereço do x. Está aqui, 62F. Tá. Conteúdo do P1, que é o ponteiro do x, né? Que a gente colocou o endereço de x para P1, né? P1. É o mesmo endereço lá do x. Agora, endereço de P1. Aí mandei imprimir o endereço do P1. Aí veja, ó, que está diferente, ó. Porque, ó, o ponteiro é uma variável, ele tem um endereço de memória. No caso aqui é o 101, né? O conteúdo dele é o endereço de memória da variável que ele está apontando. Mas ele tem o endereço de memória dele, ó. Mesma ideia aqui, ó. O conteúdo dele é a variável, o endereço da variável que ele está apontando. Mas ele tem o endereço dele. Beleza. Entenderam aí? Aí, ó, mesma coisa aqui, conteúdo de y, né, que é 2, o endereço de y e o conteúdo do P2. Ó, o conteúdo de P2 é o endereço do y, porque a gente atribuiu o endereço de y para P2. Aí aqui, ó, eu alterei o valor de y.
Y aqui, ó, não era 2? Aí, pelo ponteiro dele, só para mostrar, né? Claro, eu podia ter colocado aqui, ó, Y recebe 10, sem problema. Mas só para mostrar a funcionalidade de ponteiro, né? Eu peguei aqui, ó, o apontado por P2, né? Ou seja, o endereço que está em P2 recebe 10. Quem é o endereço que está em P2? É o Y. Quando eu mandei aqui, ó, imprimir o Y, olha lá, o conteúdo de Y mudou para 10, ó. Porque eu disse que o ponteiro dele, né, recebeu 10. Então, logo, isso aqui, ó, pessoal, seria equivalente a eu ter feito isso aqui, ó, né, só para entender, né? Y recebe 10. Né? Foi equivalente. Só que eu usei o ponteiro dele, ó, né? Beleza. Aí mandei imprimir. Aí mandei imprimir os valores, ó, antes da troca, ó. X é 0, Y é 10, beleza. Chamei aqui a função troca, ó. Passei X e Y, né? E depois mandei imprimir, ó. Não sei por que mandei imprimir 2 vezes, mas mandei imprimir. X e o Y. Veja que X é 10 e o Y é 0, porque a função troca, ó, trocou o conteúdo das variáveis. Então, dentro de uma função, eu troquei o conteúdo de duas variáveis que não estão na função, estão no meio, estão fora do escopo da função. Beleza até aí? Isso aqui nem precisava desse exemplo. Né? Assim. Perguntas. Então, aí, ó, e aqui é muito parecido, né, com o método bolha, né? Só que a gente não está testando nada, né? Tá, independente de ser maior ou menor, a gente está trocando, né? Auxiliar recebe o conteúdo, né, que é o endereço, né, do apontado por X, então está recebendo o conteúdo de X, ficou em auxiliar. O apontado por X, né, ou seja, o conteúdo do X lá, né, recebe o conteúdo de Y, e o conteúdo de Y recebe auxiliar. Pronto, fez a troca. Beleza? Vamos para um outro exemplo aqui. Isso aqui é bem mais simples, né? É de ponteiro, né? Só para mostrar a ideia de um ponteiro de ponteiro. Que o que aqui, ó, é ponteiro de ponteiro. São 2 asteriscos. Aí, ponteiro de ponteiro recebe o endereço de um ponteiro. Então, eu tenho minha variável x, que é igual a 10. Eu tenho o meu ponteiro de x, que recebeu aqui, ó, o endereço de x, né? O P aqui é o meu ponteiro, ele recebeu o endereço de x. E o meu Q, que é um ponteiro de ponteiro, recebeu o endereço do ponteiro, recebeu o endereço de P. E aí, ó, quando eu mando imprimir aqui, ó, o valor, né, do ponteiro de ponteiro, ó, é o 10. Porque o Q está apontando para P, que está apontando para X, que é 10. Vou dar esse exemplozinho para vocês. Por que que não tem... Não sei por que está dando isso. Algo de podre no reino da Dinamarca. Aqui, ó. Sei lá. Bom. Vou dar para vocês. Exemplo de ponteiro de ponteiro. Beleza. Eu quero já começar a struct. E aí, quando a gente vê as nossas estruturas, aí a gente vai ver outras aplicações de ponteiro.
Beleza. Pessoal, querem fazer 10 minutinhos de intervalo? Fazer assim, ó, 10 minutos de intervalo. Aí, ó, já vou deixar aqui na. Aqui a gente vai fazer uma função que inverte uma string, usando ponteiro. E aqui tem um detalhe, aqui, ó, né? O nosso. Quando a gente criou aqui. Intervalo. Quando eu voltar do intervalo, a gente comenta aqui. 10 minutinhos.
Vamos lá, pessoal, vamos lá que mandar isso aqui para vocês. Pessoal, vocês já começaram a fazer lá o APS? Ah, beleza. Não vamos deixar para a última hora, hein? Eu acho que ficou. Não vai ter a apresentação da APS, não. Vocês têm uma data lá para mandar lá, né? Eu não sei qual é, né? Vocês já viram lá no mandar o projeto lá, o trabalho da APS, já botei lá qual é. Dia 19 do 11. Então é isso. Não, esse daqui é de ponteiro, Ailton. O de função foi só aquela recursiva. Esses aqui são de ponteiro. O um, o 2, o 3 é tudo de ponteiro. Bora lá, pessoal, bora lá. Já mandei esse para vocês, já, né? Olha, bem simples. Aqui uma função que eu chamei de invert, que vai inverter uma palavra, né? Uma string, né? E aí ela tem como parâmetro um ponteiro que vai receber a string, o endereço do texto, vamos dizer assim, né? Do nome e tal. Crio uma variável aqui int para controlar aqui o meu for, né? E aí eu estou usando uma função do próprio C, que é o strlen. Essa função strlen, ela retorna o tamanho da string, de um vetor de caracteres. Lembra que em C não tem string, né? É um vetor de caracteres. E aí recebe, ó, o tamanho do vetor menos 1, né, que seria 0. Né, ele vai começar do 0, vai até 0, ó, vai até igual a 0, então tamanho menos 1, né, já que o vetor em C, né, começa de 0. Né, e aí vem decrementando. Ó. Aí eu só mando imprimir, ó, a string na posição T. Então vai imprimir, por exemplo, se o tamanho é 10, vai de 0 a 9. Então vai imprimir o 9, o 8, o 7, o 6, e assim sucessivamente, até o 0. Aí olha só o detalhe aqui, ó.
eu crio aqui, ó, um ponto, pessoal, aqui, ó, ponteiro de char é um vetor de caracteres. Quando eu coloco aqui, ó, que o apontado aqui, ó, né, por P, recebe o alô mundo aqui, o C está fazendo assim, ó, lá na memória, pegou um endereço qualquer e colocou como o primeiro endereço onde está o A. E sucessivamente alocou o segundo, o endereço ao lado para o L, para o O, para o espaço, para o M, para o N, para o D, para o O, exclamação. Vetores, né, de caracteres, né, vetor em C, não só de caracteres, mas vetor em C, é um ponteiro, apontando para o primeiro endereço do bloco de memórias que é reservado para o vetor. Então, ó, tanto que eu fiz, isso aqui é igual a isso, ó. Na verdade, eu criei aqui, quando eu coloco aqui, ó, asterisco P e coloco essa string, é a mesma coisa que eu ter colocado um vetor de caracteres. Está no mesmo. Que vetor já é um ponteiro, já é um endereço num conjunto de memórias que é alocado para o tamanho do vetor. Aí veja, ó, na função invert, que eu preciso, né, do endereço, ó, a gente aprendeu que ponteiro tem que passar o endereço de memória. Aí olha o que eu estou passando. O P aqui, ó. Mas P é um ponteiro. E qual é o conteúdo do ponteiro? O endereço de memória. Quando eu fiz isso, ó, eu passei, o C pegou, alocou isso aqui num conjunto de memórias, né, de endereços de memória sucessivos, e alocou o primeiro endereço para o P aqui. Ó. Então, ele já sabe que esse cara aqui está num conjunto de endereço de memória que está aqui endereçado para o asterisco P. Então, eu precisei só passar o P. Ó. Eu não precisei passar sinal do E comercial, né, de endereço P. Mesma coisa aqui no nome. Ó. Nome é um vetor de caracteres. Ó. Quando eu crio um vetor, eu estou fazendo isso. Ó. Eu estou criando um conjunto de endereços de memória. E aí a função apenas inverte. Ó. Ok? Bora ver outro exemplo aqui. Continuar. A mesma ideia aqui. Só que aqui eu vou digitar uma string, né? Aí escreveu ao contrário e mostrou alguns endereços, né, de memória. Imprime a string, né? Ó. A string, o final dela, ó, é definido com /0. Aí está imprimindo, ó, o apontado, né? Pela string que recebeu aqui, né? Cadê? Ó, ponteiro aqui, ó, criei um ponteiro. Isso aqui, pessoal, era a mesma coisa que eu tivesse feito direto isso, né? Ó. Tá vendo? Ó? Só que aqui eu fiz separado. Envia no SAP. O que é SAP? É no WhatsApp, né? No WhatsApp, né? Ó, aí coloquei aqui, ó. Deixa eu mandar lá para. Olha só, o que a gente aprendeu? Que ponteiro recebe quem? Não recebe o endereço da memória, né? O endereço da variável. Só que esse aqui, ó, é um vetor. Então, por ele ser um vetor,
O S aqui representa o endereço do bloco de memória onde está esse vetor. Então, eu não preciso colocar, ó, esse cara aqui. Basta colocar o S. Então, é o mesmo exemplo anterior, só que agora a gente digitando aqui a string. Então. Deixa eu ver aqui. Ah, pessoal, aqui, olha aí, a outra aplicação do ponteiro, de ponteiro. Prestem atenção, vou mandar isso aqui para vocês. Olha só, em C não tem, pessoal, como a gente criar um vetor sem definir o tamanho dele. Ó. Por exemplo, ó, eu não tinha como, por exemplo, não definir o tamanho de S aqui. Ó. Se eu tirasse o tamanho do S aqui, do vetor, ia dar erro. Né? Aí eu coloquei aqui 100. Né? Podia ser, né, até menor, 50, pelo texto que eu estou digitando. Né? Mas, enfim, a ideia é, em si, eu não consigo criar um vetor se eu não definir o tamanho dele. Eu tenho que definir o tamanho dele, a não ser que eu use ponteiro. Aí, olha como acontece a mágica aqui. Ó. Aqui, ó, eu criei vet aqui que vai ser o meu ponteiro. Tá? Asterisco vet. Mas qual é o tamanho dele? O tamanho dele eu vou definir em tempo de execução. Essa função aqui, eu vou dizer qual vai ser o tamanho. 20, 30, 40, tamanho que eu quiser, tamanho que eu precisar. E aí, depois que eu disser o tamanho dele, eu vou usar aqui, ó, vet, recebe aqui, ó, int asterisco m alloc, tamanho que eu defini, vezes size of int. Ou seja, eu quero criar aqui um vetor de inteiro. Então, eu vou digitar o tamanho de 20 posições. Isso tudo aqui é para alocar 20 posições de memória para o meu vetor de inteiro. E aí a gente vai precisar dessa biblioteca aqui, né? stdlib, para usar o malloc. Com isso, pessoal, eu consigo criar, ó, definir o tamanho do vetor em tempo de execução. Não tem tamanho dele aqui, ó, mas vai existir a partir daqui, ó, graças a ponteiro, porque eu criei ele como ponteiro. Aí vou preencher o vetor do tamanho que eu quiser. Se eu quiser de tamanho 5, se eu quiser de tamanho 2, ó, veja aqui, ó, né? Eu vou definir o tamanho do vetor agora aqui, ó. Vamos lá. De tamanho do vetor 5. Aí é, vamos lá. Ó. Aqui, imprime, tá. Digite o tamanho do vetor. Só para pegar, ó, o tamanho que eu quero. Retorna valor. Aqui, ó, foi o que o Augusto, acho que é o Gustavo falou ainda agora. Não precisava ser um ponteiro, bastaria ter um retorno do valor. Perfeito, está aqui, né? Ó, a função recnum retorna o valor. Então, quando eu chamei aqui recnum e digitei 5, esse 5 retornou para o tamanho aqui, para a variável tam. Aí aqui embaixo, ó, ele pegou int, asterisco, malloc, 5 vezes size of int. Ou seja, criou um vetor de tamanho 5. Aí chamei aqui a função preenche vet, ó. Preenche vet, ó. Olha só aqui, ó. Eu declarei um vetor e tem que passar o inteiro, que é o tamanho. O vetor, aqui, ó, é um ponteiro, ó. Um ponteiro e um tamanho, né?
O ponteiro é só o nome do vetor. Já é o endereço aqui, ó. E o tamanho, né, que eu acabei de digitar, 5. Aí ele vai digitar, digite primeiro. Aí. E imprimiu. A função imprime faz a mesma coisa. Isso aqui, pessoal, daqui a pouco a gente vai começar estruturas, né? E quando a gente começar a ver na estrutura lista, fila, dinâmica, aí que a gente vai ver a aplicação do ponteiro para a criação dinâmica de espaço na memória, para alocação dinâmica de espaço na memória. Mas a gente já está fazendo isso aqui, ó. Deixa eu só melhorar esse negócio aqui, peraí. Deixa eu Vou colocar assim. Barra recente D. De 5 valores. Aí eu quero que tá. Mesmo aqui. Mas isso aí é só, né? Só para aparecer aqui, né? Eu vou digitar aqui. Digita o tamanho. 7.